Nós estamos hoje na nossa 10ª virtude, gente, 10ª virtude. Mais 2 dias a gente completa nossas 12 séries e a gente vai falar sobre instrução, que é conhecimento. Quantas coisas você teria deixado de errar ou de perder dinheiro se você soubesse, bom dia, Sam, o que você sabe hoje? Quantas coisas? Se você soubesse o que você sabe hoje, quantas coisas você teria poupado? Tanto perdas financeiras, quanto perdas de tempo, quantas perdas emocionais. Me conta aqui. Muitas. Por isso que o conhecimento, muitas vezes, ele custa caro. Porque não tem como você simular que sabe. Você precisa aprender com quem já teve vitória nessa área. Você precisa buscar conhecimento dentro daquilo que foi criado, né? Então é importantíssimo, sem dúvida, muitas coisas. Então, hoje nós vamos ler essa virtude. Em nome de Jesus, eu já declaro que Isaías diz assim: repousará sobre ti o dom do conhecimento, da sabedoria e do temor de Deus. Eu já profetizo que Deus vai repousar sobre a vida de vocês, abrindo a mente, descortinando horizontes para que você possa crescer. Provérbios 31, 26 fala: ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E Provérbios 18 também diz assim: o coração do prudente, ele adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O que é isso? Nós devemos todos os dias aprender algo novo. Seja mais uma língua, seja um outro conhecimento, um livro novo, enfim, aprenda todos os dias. Busque coisas novas todos os dias. Amém? Para quê? Para que você possa poupar a tua vida e possa instruir também quem está do seu lado. Então, bom dia. Bom dia. Fala de onde está chegando o Dr. Robson. Seja muito bem-vindo. Todos que estão aqui presentes. Bora, Pastor Mateus. Pega aí o seu dedinho, pega aqui o aviãozinho e convida o máximo de pessoas possíveis. Amém? Então, Provérbios 9:9 é o livro da sabedoria, também fala: dê instrução ao sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Agora, quando você corrige o tolo, ele se volta contra você. E aí, quem você é hoje? O sábio que aceita o feedback, que aceita a correção, que aceita a exortação e, portanto, cresce, ou o tolo, que quando o seu marido, o seu filho, o seu chefe, os seus pais falam: olha, precisa melhorar aqui, ao invés de você ouvir, falar: poxa, essas pessoas me amam, estão falando que eu preciso melhorar, eu vou buscar um caminho de melhora. Aí você não. Aí começa a ter raiva da pessoa. Ai, tô com raiva daquela pessoa, por quê? Porque essa pessoa deseja que eu seja melhor, tá? Então, quem tem aqui um coração ensinável? Gente, o Espírito Santo, ele é professor. A palavra diz que o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Se a gente fechou o nosso coração para aprender, e você vai começar a reparar a partir dessa live, porque você vai abrir os teus olhos, sabe qual o maior sinal? Raquel, que saudades, bom te ver aqui, Kelzinha Tenuto também. O maior sinal de que você parou a aprender é quando você acha... Imagina se eu achasse que eu já conheço tudo da Bíblia. Eu não teria mais experiências com Deus.
Sabe uma frase daquele que não tem mais um coração ensinável qual é? Eu já sei. Não, eu já sei. Você vai falar alguma coisa com a pessoa, ela, eu já sei. Eu já sei. E nesse eu já sei, você acaba perdendo grandes oportunidades de aprender com a experiência do outro. Porque na vida a gente aprende só de duas maneiras. Ou com a experiência do outro ou quebrando a cara. Não tem jeito. Não adianta você querer saber só na teoria. Então, você, na prática, tá ouvindo o outro falar, não vai por aí que isso não vai dar certo. Opa! Por isso que a Bíblia nos diz que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Agora, você é casada, pega conselho com alguém que nunca casou. Você acha que isso vai dar certo? Não. Você vai à igreja e fica ouvindo aquele amigo que ainda não está na igreja. Isso vai chegar aonde? Você é uma pessoa super esforçada no trabalho, super dedicado, super proativo, e você para ouvir a fofoca. Quem é o fofoqueiro, gente? O fofoqueiro é aquele que arranja uma desculpa para não fazer. Sabe aquele negócio? Tá com dor, vai com dor mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo, que Bispa Sônia fala. Agora, quando eu arranjo um culpado, Bispa Sônia já nos ensina há muitos anos, eu deixo de buscar uma solução. E por que muitas vezes a gente deixa de aprender? Porque construímos como diz a Bíblia, uma cauterização da mente. Em nome de Jesus. Tudo. Gente, imagina se você quiser usar o telefone como você usava há 10 anos atrás. Você nem encontra mais ficha. Nem sei se o orelhão está funcionando hoje em dia. O mundo aprendeu uma nova maneira de se comunicar. Não é? Eu ainda usei orelhão. Bom dia, Portugal. Fala de onde você está chegando. E às vezes, no seu dia a dia, você quer continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Só que a gente se esquece que quando a gente faz as mesmas coisas, a gente vai ter o mesmo resultado. Eu também usei, Má. Bom dia. E para que a gente possa crescer, Fê, João Pessoa, meu exército voltando para as lives, que delícia ter vocês aqui, que bom que você está aqui, Fê. A gente precisa buscar novos caminhos. Quem é o caminho, exército? Me diz aqui, quem é o caminho? Quem é? Jesus. Todas as vezes que a gente busca em Deus uma nova maneira, Ele vai te dar novas estratégias, novos caminhos. Tá aqui, presbítero Robson, bom dia com muita alegria. Ontem tivemos aqui na Renascer Flórida no início do jejum, foi uma grande bênção. Não é, Ró? Rosa Louca tá aqui, ela que me veste, gente. Se você quiser andar bem vestida, pode seguir a Rosa Louca. A grande serva de Deus. Então,
que a gente deve pedir para Deus frutificar em nós? Espírito Santo, se você é um espírito de conhecimento, me ensina, me dá sabedoria. Ah, Má, eu vi você e a Gi no culto, viu? Manda um beijão pra Gi, eu fiquei muito feliz. Qual que é a atitude? Oh, bom dia, apóstolo Estevam. Deixa eu convidar aqui. Eu quero crescer em entendimento. Eu vou permitir. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, filha linda. Eu te amo. Também te amo, querida. Aleluia. Um dia de bênçãos, Pai. Um dia de graça. Amém, amém, em nome de Jesus. Um Hoje dia, nós. um Bom dia de dia. milagres. Amém. Hoje nós estamos falando sobre uma das virtudes do Espírito Santo em nós, que é a instrução, o conhecimento. Não é, pá? Amém, amém. Glória a Deus. É verdade, nós todos precisamos de nos encher do conhecimento, porque uma das coisas que o Espírito Santo trabalha é através do conhecimento, né? E nós temos um exemplo de Daniel na Babilônia, que quando ele já estava com mais de 70 anos, a rainha mãe o chamou porque houve aquela orgia. O rei Belsazar fez uma orgia com os vasos sagrados do Templo de Jerusalém e apareceu na tela aquela mão dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém decifrava. Os poderosos, os sábios, os feiticeiros, ninguém. E a rainha mãe falou, olha, existe um homem no teu reino que ele tem o espírito excelente dos deuses. Meu E Deus. nele habita luz, conhecimento e sabedoria. Isso realmente é uma capacitação do espírito, mas é necessário que tenha uma busca. E hoje nós temos a era da IA, ela é uma bênção, a IA, né? Saber usar, Mas ela é limitadora também. sim. E, claro que ela é uma inteligência artificial, muita gente nem conhece como é que ela funciona, mas Uhum. ela pega as informações disponíveis na internet e ela forma textos, pensamentos, informações e tudo mais. Só que há muitas coisas além, né? E que ela acaba sendo limitada nesse sentido. E ela, obviamente, ajuda, tá? Mas se você se limitar a esse tipo tão somente de informação, você vai ficar realmente limitado na possibilidade de você se expandir. Uhum. E há um preceito fundamental que é a busca do conhecimento. E Jesus falou para os fariseus e para os saduceus: Uhum. vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Meu Deus, imagina falar isso para os caras que eram os maiores Os caras eram os bambambãs, assim. decoreba da Torá, vamos falar assim, né? E eles tinham as suas teorias, né? Uns criam na ressurreição, outros não. Outros não, mas Mas os. todos eram doutos, todos eram formados na lei de Moisés. E Jesus falou: vocês não conhecem, por isso que vocês erram. Então, a falta de conhecimento, ela é, sem dúvida nenhuma, um grande laço para que a gente erre. E o verdadeiro conhecimento, ele vem quando o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e coloca sede, não é? É. Por quê? Eu vejo, às vezes, a pessoa está num nível de conformismo, numa paralisação, Uhum. que é, assim, uma coisa absurda. Então, Essa ela, palavra ela é assume, a sede, né, Pá? A sede. é aquilo que Davi tinha, né? Ele falava lá no Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas,
A minha alma tem sede de Deus. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo me dar sede, né? Por Uhum. quê? O conhecimento de Deus abre a tua mente para todo tipo de conhecimento. Uhum. Porque Jó fala também, lá no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar. Uau. Aí, hoje, os meus olhos te veem. Sim. É algo muito forte do seguinte, o conhecimento que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus estimula a fé. E o conhecimento da experiência, Nossa, porque imagina. eu passei pela experiência, entendeu? Então, é muito, muito forte isso, e Paulo ensina a Timóteo, durante todo o tempo, né, a Uhum. crescer. Né? Ele fala Sim. para Timóteo, desenvolva o O dom dom que que há há em em ti. ti, recebido pela imposição de mãos. Então, não, o dom é a dádiva gratuita de Deus, o dom é a capacitação de Deus nas nossas vidas, só que a nossa parte, qual que é? É Desenvolver. desenvolver, não é? Uhum. E o que nos torna brilhantes Uhum. diante do mundo Uhum. é exatamente esse composto de conhecimento, poder, porque te gera autoridade. E Uhum. Jesus falou para os discípulos, tá? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas que convém saber. Então, tipo, o Espírito Santo é um professor, né? Uhum. Agora, eu estudei, você estudou, todo mundo que está na live aqui estudou. A gente sabe que você pode ir na classe Não e aprender sentar, nada. e sentar na última cadeira Só e zoar. o ensino está maravilhoso e você não aprende nada, É. né? E quando É. chega na prova é aquele desespero para colar, né? Ou você pode sentar num lugar intermediário ou nas primeiras cadeiras e absorver o conhecimento que aquele professor está dando e você até superá-lo, né? Sim. Então é isso que o Espírito Santo é. Ele, entre tantas virtudes maravilhosas, ele é o nosso professor. Ele ensina todas as coisas, né? Sim. E aí o que Jesus falou em Lucas 18:8, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, tá? Por causa da multiplicação da iniquidade. E o amor se esfria quando realmente não há esse conhecimento de Deus, tá? Da experiência e da letra, porque Paulo fala que a letra sozinha ela mata, Mata. mas o espírito Mas. vivifica. Então, ele põe vida na letra, né? É. Ele põe vida no conhecimento. Então, os dois são importantes, né? Os dois são fundamentais. Ah, e o que eu vou fazer então? Né? É. Vá na Uni Renascer, Amém. tá? Veja E lá os cursos que estão disponíveis. Ontem eu anunciei um curso super interessante. eu ouvi início do jejum maravilhoso. Quem Foi, aqui assistiu o jejum ontem está sem tomar refrigerante? Que nós falamos para você assistir o jejum, hein? Vamos ver. Quem aqui assistiu, quem não assistiu, assista, assista. Eu então, vi que curso demais, pai. é, é unirenascer.com.br. Vá Sim, lá. Ah, mas eu não conheço nada de Bíblia, mas você vai conhecer, aprende. tá? Você pode ir lá fazer, por exemplo, um curso de panorama bíblico. Então Incrível. você vai ter uma noção e uma visão bastante ampla da Bíblia toda, não é? Olha quantas pessoas que assistiram o jejum, início do jejum ontem. Glória a Deus. Amém, Ontem glória a Deus. foi poderoso, foi uma grande bênção. E esse curso vai ser para casais, né, pai? Então a primeira coisa é, tá? Busque o conhecimento, tá? Uhum. Seja a Unirenascer, qualquer outro tipo de curso que você queira fazer, Aprenda. mas você não pode, de maneira nenhuma, ficar limitado, porque é muito triste quando você está pregando, né, e Uhum. você quer compartilhar algumas coisas mais profundas, mas
você percebe que as pessoas não têm nem noção do que você está falando em termos de Bíblia. E Paulo fala lá em Coríntios, e ele fala: eu dei para vocês, tá, leite. Por quê? Vocês ainda não são maduros. Vocês ainda não podem receber o alimento sólido. E nós temos que nos preparar para receber o alimento sólido. Amém. Porque senão a gente fica no nível do emocional. E a palavra de Deus é a espada cortante, que divide a alma e o espírito. Então há coisas muito mais profundas que você vai adquirindo através do conhecimento. Então eu faço uma jornada, eu vou, primeiro, tá, crescer pessoalmente, Sim, porque é óbvio que as pessoas respeitam o teu conteúdo, tá? Eu vou crescer pessoalmente, e quando eu cresço pessoalmente, eu adquiro autoridade. Eu sim, vou crescer espiritualmente. Quando eu cresço espiritualmente, eu adquiro autoridade contra os demônios e no mundo espiritual, não é? sim. Bom, então, se eu cresço pessoalmente, se eu cresço espiritualmente, E consequentemente, tá, eu vou ser uma pessoa de destaque. Eu vou ser uma pessoa que não está com a vida estagnada, mas eu estou em constante movimento. E eu gostei bastante daquilo que você falou, hum, e a gente não pode, de maneira nenhuma, ter a pretensão de que sabe tudo, né? Porque eu tenho 71 anos, eu estou aprendendo todos os dias. Estou aprendendo porque é, assim, inerente, e Deus colocou uma capacidade no nosso cérebro que é ilimitada, de você viver 100 anos, cento e poucos anos, se for necessário, mas você continuar armazenando conhecimento, sim. né? E é uma limitação que no espírito não existe. Por quê? Foi feito até um estudo de Harvard que eles pegaram, pai, os maiores gênios de Harvard e acompanharam por 10 anos. E jogaram esses caras no mercado de trabalho. O que aconteceu? Os caras, os maiores mentes, muitos deles, depois de 10 anos, não tinham tido sucesso no mercado de trabalho. Porque o QI, ele não é o definitivo para você desenvolver sabedoria, inteligência. E aí eles viram quais que se destacaram. Aqueles que olhavam para as situações, sabiam se adaptar e tinham uma atitude proativa, de aprender algo ali. O que que tem? E que Tiago fala em 1 Tiago 1,5, né, pá? Quem tem falta de sabedoria, pede, pede, fala, Deus, eu não sei. E o Senhor dá a todos abundantemente, né, pai? E não vai jogar na cara de ninguém, né? Tiago fala, ele dá e não vai lançar no É, rosto, é, né? Então é é, muito necessário essa consciência. Eu sempre olho assim para as plateias, né? Quando a gente está pregando, e eu penso, meu Deus, que potencial que tem aqui. E tem. pessoas que podem ser evangelistas, e pessoas que podem ser mestres, e pessoas que podem ser pastores. Agora, é óbvio e claro que há um interesse do diabo pela É. estagnação, porque Ah, uma pessoa muito religiosa uma vez me falou: a ignorância é muito hum, interessante para nós, hum, né? E aquilo me fez refletir demais, viu? Porque os manipuláveis são os ignorantes. E Paulo fala uma coisa tão legal aos Coríntios, ele fala: não quero que sejais, quanto aos dons espirituais, ignorantes. olha que demais esse conselho de Paulo. É, né? Então, é fundamental a gente realmente abrir a mente, né? E é o que Deus fala lá em Isaías 54. Alarga a estaca da tua tenda.
tá? Amém. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então é Amém. fator de crescimento. Amém? Em Em nome nome de de Jesus. Jesus, busca, busca aprender, busca uma nova maneira, busca uma nova forma. Procura Ontem, também, né, Pá, ser bem informado. A gente não é verdade. pode, gente. Ontem eu me emocionei muito no culto, Eu, porque eu estava falando sobre a presença, né? uhum, A coisa mais preciosa que nós temos é a presença de Deus. é verdade. E a arca simboliza a presença, né? Deixa eu E pegar. Moisés fala: olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque sem a presença, nós somos pessoas comuns. Sem a presença, nós somos pessoas limitadas. E sem a presença, nós estamos perdendo exatamente aquilo que é a nossa essência, porque a presença de Deus em nós nos arremete à essência. Eu estava Amém. falando da experiência que eu tive quando eu entrei na Xerox, Uhum. né? Que foi uma coisa muito forte para mim, que me marcou para sempre. E depois disso, eu tive tantas outras experiências que eu poderia contar e falar, daquilo que eu tinha limitação, tá? Que eu, na verdade, eu tinha estudado na faculdade, eu tinha lido, mas eu ainda tinha limitações. Por quê? É exatamente a diferença de quem saiu de Harvard, tá? Que eu falo, ele tem o conhecimento daquilo que foi transmitido humanamente. O complemento disso é o que o Espírito Santo te ensina. Amém. É. Em 1 João 2,27, João fala que a unção é suficiente e nos ensina todas as Essas coisas. coisas E não há necessidade que ninguém nos nos ensine ensinem nada. nada. Amém? Amém. Por quê? Porque é isso, é a É presença. isso. É a presença. Quando eu sento para fazer um teste, é a presença dele. É. Tá? Quando eu sento para tomar uma decisão importante na minha vida, é a presença dele. Quando eu preciso enfrentar um desafio, é a presença dele. E Amém. isso, em verdade, é uma capacitação. E ela está disponível a todos, né? Porque ele é o pai das luzes, né? Então, aquele negócio, É ele deu Tiago uma luz 1,17. Ele é o Pai das que luzes. vai Do qual iluminar. nós recebemos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Né? Sim. E em nome de Jesus, que esse dom esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, buscando. Olhe para o outro. Às vezes, na nossa cultura, é muito cultivado a inveja. E um dia eu estava criticando uma pessoa que eu considerei vulgar. E na vulgaridade dela, ela fazia sucesso. E meu pai virou para mim e falou: Você não deveria criticá-la. Eu falei: Por quê? E aí você me disse: Toda pessoa que alcança o sucesso, ela tem o mérito Sem do dúvida. esforço e do trabalho. Então, quando a gente entende que eu posso olhar para o outro não com inveja nem com julgamento, mas eu posso ter bons referenciais, olhar para aquelas pessoas com a seguinte expectativa: se ele conseguiu, Senhor, me capacita para que eu consiga também, né, E isso Pai? é porque é o seguinte, só aprende quem é humilde, não é? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer as virtudes do outro, E de porque receber, às vezes, um feedback ou um retorno de que não é, às vezes, muito agradável para o mas seu. não é esse aspecto que eu estou falando. Eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço só sabe meter o pau nos outros. É, Não reconhece nada, quer dizer, então o cara não tem nada de bom. foi o que você me falou. Porque ainda que. Porque, claro, tem pessoas que usam a sua capacidade para o bem e Ou outras para o usam para o mal. mal.
Mas tem tá? uma capacidade ali. Tem uma capacidade. E você não pode, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer a virtude da pessoa. Mas para que aconteça isso, você tem que ser humilde, tá? Essa Porque frase é o muito forte. presunçoso, o arrogante, ele não reconhece nada. Ele acha que o outro é um idiota, que o É, outro é um imbecil, né? Agora, só que, olha, Paulo fala, ouça todas as coisas e retenha o que é bom. Então, alguma coisa boa você pode aprender, né? Por isso que nós temos que ter modelos, tá? E Paulo fala em 1 Coríntios 9, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. isso é Então, forte, pá. é muito, Esse é um segredo, um princípio espiritual que você que está aqui. Por que que você está aqui? Com certeza você tem sede de conhecer mais de Deus. E esse segredo espiritual que eu posso dizer, não vai entregar agora, ele pode transformar a tua caminhada. é verdade, porque o que realmente determina a nossa formação são referências, Uhum, tá? E nós precisamos de ter essas referências. O apóstolo Paulo, ele é uma referência para mim muito forte, tá? De um padrão de hombridade, de todas as coisas que realmente eu entendo espiritualmente, tá? Meu pai é uma referência para mim, tá? De um homem, família, honesto e tudo mais. E nós precisamos de ter essas referências, tá? Por quê? O autossuficiente, hum. ele é uma pessoa extremamente medíocre, tá? Por quê? Ele não tem absolutamente referenciais, consequentemente não tem fundamentos e está com a vida estagnada, tá? E Então, você vê que Paulo, ele aprendeu aos pés, aos pés de Gamaliel, né? ele tinha uma referência, né, pá, para Então, aquele aí é que princípio. está o segredo, né? Paulo, ele era um profundo intelectual. Quando ele chegou na Grécia, ele deu aula de filosofia para os caras, porque Que é até hoje o berço do conhecimento filosófico mundial. hoje eu não sei mais não, viu? A coisa lá tá meio feia, mas Não, assim, os grandes é, pensadores nasceram lá, né? tá aí só que parar de pensar, né? Pararam. É, Mas mas Homero, era o berço da filosofia, e claro Sócrates, que é até hoje e tal, é, né? Mas Paulo, ele tinha essa bagagem intelectual. Mas é muito interessante que ele fala que depois que ele adquiriu conhecimento no espírito, eu até fiz uma música, isso nada mais é do que do que esterco. esterco. Esterco, né? Ele falou, sabe, se eu tiver tudo isso e não tiver o espírito, a presença, então me imite. Sabe por quê? Porque eu não imito Gamaliel, eu imito a Cristo. Entendeu? Que Então lindo. é exatamente a referência. Amém? Aleluia. E Então nós queremos. eu vou dar três conselhos para você, Oh, já tá? anotando aqui, paizinho. Papel e caneta na mão aí, Primeiro, exército. Ah, peça ao Espírito Santo sede, sede de conhecimento. Senhor, me dá sede, tá? Sede e fome da tua palavra, tá? Primeiro. Segundo, faça um exame, tá? Como é que está o desenvolvimento da minha vida? Tá? Será que eu não me limitei? Será que eu não estou estagnado? Será que eu estou só reclamando, acusando os outros e tudo mais, mas eu não estou me mobilizando? Então hoje, rompa com isso e comece a se mobilizar, tá? amém. E a terceira coisa, a fé sem obras é morta, tá? Amém. Tome uma atitude prática, tá? Fala, olha, hoje eu vou ler, tá?
tantos capítulos da Bíblia. E Hoje eu vai. vou entrar na unirenascer.com.br e vou começar a fazer um curso, tá? Ah, mas olha, ainda que seja curso, sei lá, de culinária, curso de Qualquer coisa. costura, qualquer coisa, mas ponha como um propósito de Deus, tá? E, consequentemente, tá? Não fique só na teoria, vá para a prática, tá? Amém. Porque você vai ter motivações, a tua vida vai, ó, decolar. Renascer, decolar em nome de Jesus. É, O tá? Deus vai te levantar das cinzas e vai te fazer renascer. E você Amém. vai experimentar o que é nascer novamente, no espírito, nascer para as tuas melhores motivações. E eu vou terminar Hum. aqui falando para vocês, tá? Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com o século presente. Não fique conformado, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Eu só experimento a vontade de Deus boa, perfeita e agradável quando eu estou em movimento mental que me leva a uma nova mentalidade espiritual. Amém? Aleluia. Então, água parada só junta doença. Você precisa fazer fluir, né, pá? Então, deixa Deus fluir através de Tem que você. gerar, né? Tem que gerar, tem que gerar. Entendeu? Amém. Abençoa a nossa vida, Amém. Paizinho. Em nome de Jesus. Senhor, tu és uma fonte inesgotável de vida e conhecimento. E nós somos uma pequena poeira, Pai. E nós queremos de ti mais. Toca agora em cada vida. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos liberta, Pai, para que nós possamos ser abençoadores. Trabalha e age, Senhor, ó Deus, na vida dos teus filhos de maneira sobrenatural, com uma presença, a tua presença, o teu Shekinah. Entrou na casa de Obed-Edom e houve transformação. Muda nesta manhã o ambiente interior, Pai. Traz cura àquele que precisa emocionalmente, psicologicamente. Abre o entendimento, põe fome e sede da tua palavra. Faz com que nós realmente, ó Deus, possamos meditar, que nós possamos ser guiados por ti. Dá-nos o conhecimento que vem dos céus e que Abençoa. verdadeiramente a nossa luz brilhe diante dos homens. Sim, Quebra toda ação estagnadora, limitadora de sim, Deus. Satanás. Rompe, Pai, ó Deus, com todos os elos escravizantes. Libera a vida dos teus filhos, eu te peço. Dá graça, que sejam decisivos, que sejam homens e mulheres chaves e que nós não caiamos no engano de Satanás. Cubra-nos com teu sangue. Guarda, Pai, a nossa casa, a nossa família e prospera os nossos caminhos este dia, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.